quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Muito bom, Edson, obrigado, meu filho. E por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E você diz amém. Meus irmãos, estamos alegres pelo retorno, não é, que tivemos depois de um ano por trás da pessoa do Espírito Santo, não só a mim, mas como a minha família, a irmã Daiane, lá em Miroeira, cooperando com os irmãos. Estamos de volta. Nas oportunidades que tivemos aqui, eu acho que foi domingo passado para fazer a leitura da palavra, nós não chegamos a louvar a Deus pela vida dos irmãos, por estar de volta. É bom estar com os irmãos. Estava com saudade da nossa igreja, sério. Somos um corpo, uma família, não é? Estando lá, nós estamos aqui, mas depois de tanto tempo com os irmãos, passar um tempo longe, a gente fica com saudade, não é? É bom estar de volta, sentado, às quartas, às sextas, aos domingos, ao lado do pastor Caleb, evangelista Fábio, pastor Ademilton, presbítero Rafael, presbítero Jairo, presbítero Álvaro Teixeira. Que Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu não costumo falar, sempre fico, mas eu não costumo falar que estou nervoso, não é? Que estou com frio na barriga, não é? Voltando a pregar os domingos na série. Jesus é bom. A irmã Daiane vai pregar às vezes, ela sempre fala: estou tão nervosa. Eu falo: não fala que está nervosa, vai passar insegurança para o povo. Tu tem que ter postura quando for pregar a palavra, para que a igreja se sinta segura e te escute com atenção. Mas isso demonstra a nossa dependência de Deus. Amém, meu? Daqui a pouco passa, começa a gritar, começa a mandar pegar na mão, e a gente dá lugar junto aqui. Amém, irmã Adelita? Venha comigo aí, tá? Meus irmãos, olhem para cá, me dê sua atenção. Eu quero ser objetivo, fiel ao tema que Deus colocou no coração do anjo da igreja, que fala sobre colheita, ano da colheita, etc. E por aí vai. Deus, Ele renova todas as coisas que criou em todas as manhãs. O Salmo 104, o verso 30, o salmista, ele declarou essas palavras. E isso nos faz entender que nada que foi criado segue sozinho. Com toda a certeza, Deus, Ele conduz tudo aquilo que Ele criou. Alguns dizem que a sua palavra se renova a cada manhã, quando na verdade é a sua misericórdia. A palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por isto, ela não precisa se renovar. É a graça, é a misericórdia de Deus que, como um útero protege uma criança, nos protege e nos guarda todos os dias, tendo a certeza que tudo aquilo que foi criado por Deus, Ele conduz, renovando tudo o que fez a cada manhã. Tudo o que Deus criou, cada criação ao seu lugar natural, usufrui daquilo o que Deus libera, porque Deus é quem conduz a sua criação sem perder o controle de nada. Isso deve chamar muito a nossa atenção, sabendo que Deus, em sua onipotência, tem controle sobre todas as coisas. Do que
deveríamos nós nos preocupar? O evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 26, ele disse que as aves não semeiam e nem cegam, não ajunta em celeiros, mas o Pai todos os dias as alimenta. Daí vem uma interrogação: do que vocês vão se preocupar, sabendo que a vida fora de Deus, ela não se sustenta? Repito, a vida fora de Deus, ela não se sustenta. Deus é um Deus que todos os dias, pela manhã, Ele faz reparos em tudo aquilo o que Ele criou, cumprindo tudo e em todos. Tudo aquilo que foi criado por Deus, ao amanhecer, tem o seu cuidado pessoal, cada um tendo a sua necessidade suprida, cada um com a sua dieta, tendo o que precisa para se manter de pé. Aqui, nada que foi criado segue sozinho. Todos os dias, Deus repara a sua criação, cumprindo tudo e em todos. Mas Ele não faz por fazer, Ele faz para que a sua criação, ela cumpra um propósito, o que nos mantém vivos. Nós outros seres humanos, coroa da criação, do pó viemos, para lá voltaremos, a alma e o espírito voltará a Deus, no caso da igreja, que será arrebatada com a sua alma e espírito, e um corpo glorificado. Mas aqueles que morrerem sem salvação, eles aguardarão o juízo final, o trono branco, e só no juízo final, no grande trono branco, que os ímpios ressuscitarão com os seus corpos. O mar vomitarão os corpos mortos. Hoje apenas a alma e o espírito dos mortos sem Cristo estão no Hades, sofrendo o tormento do fogo. Só no trono branco receberão o seu corpo novamente, mas para morrer mais uma vez. A nossa dieta é a palavra de Deus e a oração. O que nos mantém de pé é lermos a palavra do Senhor todos os dias, se possível, e dobrar o joelho sempre que for necessário, orando sem cessar. Quem ora em algum lugar, sempre tem um lugar de oração. Negligenciando essa verdade, nós vamos depreciar a graça de Deus que nos mantém de pé. Nós precisamos saber disso, que sem Deus não há colheita, que sem Deus não há vida, que sem Deus não há salvação, que sem Deus não há graça, que sem Deus não há misericórdia, que sem Deus não tem poder do alto, que sem Deus não tem evangelho, que sem Deus não tem livramento, que sem Deus não tem providência, que sem Deus nós não conseguimos viver. Nós nos tornamos presas fáceis do maligno. As aflições vão nos parar com mais facilidade. As lutas interiores, que se tornaram mais invencíveis de um tempo para cá, se tornará ainda mais difíceis de serem vencidas. Todavia, mar calmo não faz bons marinheiros.
como não faz bons marinheiros. Mas nós devemos depositar toda a confiança da nossa navegação em Deus. Me permitam uma observação: reforçar o mastro, lançar a âncora e procurar um lugar de refúgio em Deus. Estrutura fraca põe em perda toda a construção. A base deve ser forte, porque toda árvore já foi uma semente. Voltaram para Sião, mas não voltaram para Deus. Geograficamente estavam em Sião, mas estavam longe de Deus. O sorriso está de um canto a outro, os dentes estão à mostra, as notas mais belas, os agudos mais altos, eles estavam alcançando através da alegria de terem retornado para Sião, para Jerusalém. Mas voltaram para Sião, mas não voltaram para Deus. No verso 4 o salmista disse: faze-nos regressar. Regressar de onde? Se vocês já voltaram para Jerusalém, o que mais vocês querem que Deus faça? Ciro já havia assinado o decreto no ano 537 antes de Cristo. Vocês já estão livres para retornar para casa. O que mais vocês querem? Sendo assim, o que é que o salmista está dizendo quando fala faze-nos regressar? Já estão em Sião. Do que ele está falando, voltaram para Sião. O movimento Sião é um movimento geográfico. Voltar para Deus é arrependimento e restauração espiritual. Voltaram para Sião, mas estavam longe de Deus. Voltaram para Jerusalém, mas estavam longe do centro da vontade de Deus. Voltaram para Sião, construíam casas, mas negligenciavam o templo. Havia culto, mas sem coração. Rotina religiosa, mas frieza espiritual. Do que eles precisavam? Eles precisavam de manutenção. E se a criação ela não segue sozinha, e se todos os dias há reparo na criação, e Deus cumpre tudo em todos ao amanhecer, na vida da sua igreja, a verdade que nós temos e devemos entender é que Deus, Ele não negligencia cuidado. No Salmo 55, texto lido pelo presbítero Álvaro, Deus fala na boca de Isaías dizendo que a manteiga, que o leite, Ele providenciaria se ao menos eles precisar trabalhar. Leite e manteiga era o que mais existia de precioso na mesa do judeu. Para nós, me permita parafrasear, é caviar, é lasanha. É como se Deus tivesse dizendo: não vai faltar caviar na tua mesa, não vai faltar lasanha na tua mesa, porque Ele é o que é, porque Ele faz o que faz. Ele é o que Ele é, porque Ele faz o que Ele faz. Errier, Asher, Errier. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, e eu sou o que você precisa que eu seja. Ele é Jeová Nissi, Jeová Sabaote. Ele é a nossa bandeira. O cuidado está garantido. O que ele está dizendo é: vocês voltaram para Jerusalém, mas estão distante da minha presença. Vocês voltaram para casa. Saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de vocês. Vocês estão aqui, mas Deus saiu de vocês. Quem são vocês? Os homens piedosos, obreiros, homens e mulheres de oração, que precisam de manutenção. Mudamos de lugares, mudamos de cargo,
mas o coração permanece o mesmo. Estamos esperando alguma coisa do anjo da igreja, estamos esperando alguma coisa do vice-presidente, estamos esperando alguma coisa do pregador dessa noite. Fique tranquilo, eu vou me esguelar até quando eu puder, mas eu não vou fazer o que você tem que fazer, porque estamos no templo, mas podemos estar distante de Deus. Davi está dentro de Jerusalém, mas o olho está em Batseba. Daniel está dentro da Babilônia, mas a janela está virada para Jerusalém, porque não é aonde eu estou, é a quem eu sirvo. Você estar aqui, mas Deus saiu de dentro de você. A gravata no seu pescoço, quem está por detrás dela é um obreiro. A saia bonita até o tornozelo, quem está por trás dela é uma alma. Não se esqueça, todo obreiro é uma alma. E todos os dias quando você se acorda, o Deus que lhe criou, Ele faz manutenção em você, porque Ele sabe que você não segue sem Ele. E se Ele sabe que você não segue sem Ele, e você precisa de reparos, às vezes sem pedir, quando você acorda, abre o olho, bota o pé no chão, Deus estende a mão sobre a tua cabeça e te dá graça e força mais um dia, porque Ele sabe que sem Ele você não permanece de pé. Deus tem feito manutenção sobre a igreja, Deus tem feito manutenção sobre obreiros, porque obreiros e mulheres, você é uma alma. Alguém lhe chama de pastor Calebre, mas o Senhor primeiro é Calebre. Alguém lhe chama de pastor Ademilton, mas o seu nome é Ademilton. Eu perdi o nome, depois de ser chamado a ser presidente da UADEP, agora me chamam de presidente. Esqueceram que meu nome é Felipe. Percebe que se Deus não fizer manutenção, que se Deus não der a mão, se Deus não levantar, se Ele não fizer reparos, você não coloca o pé fora de casa e nem havia chegado aqui nessa noite. Existe um Deus do céu nesse dia que marcou um encontro com você para lhe dizer: eu tenho feito manutenção em você. Procure psiquiatra, procure psicólogo, mas não deixe de dobrar o joelho, porque o psiquiatra não faz o que eu posso fazer, o psicólogo não entra aonde Deus entra. Estamos no culto mais longe de Deus, estamos em Sião, mas sem Deus. Estamos esperando a colheita, mas não estamos fazendo o que precisamos fazer. E Ageu capítulo 1, versículo 5, disse Deus ao seu povo: até quando vocês vão viver assim? Zacarias capítulo 1, versículo 3, disse Deus: voltem para mim e eu volto para vocês. O cargo não lhe muda, o cargo não faz você melhorar, o cargo não lhe levanta. Quem lhe muda é Deus, quem lhe enche é Deus, quem lhe dá graça é Deus, quem lhe livra é Deus. Deus marcou um encontro com uma igreja para dizer: sem mim você não vai chegar a lugar nenhum. Dobra o joelho, abra a Bíblia, jejua, porque eu quero fazer reparo em você. 2025 passou, Renato, entramos em 26, mudou tudo mais uma vez, e nós não entendemos que estamos aqui sentados no banco, esperando alguma coisa e nada muda. E Deus está perguntando para alguém: até quando vocês vão viver assim? Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mudamos lugares de posição, mas o coração é o mesmo. Por quê? Porque existe um cativeiro interno. Liberdade geográfica era uma realidade, estavam em Sião, mas existia um cativeiro interno
eterno que prendiam eles, ninguém sabe em que. Já não sentiam mais a alegria do Espírito Santo de Deus. Estavam semeando, ainda que chorando, eles estavam semeando. Existe alguma coisa que lhe prende, existe alguma coisa que lhe trava, alguma coisa que lhe impede de crescer, que lhe impede de buscar a Deus. Identifique em nome de Jesus, porque o pastor, porque o copastor, porque o presidente, o vice-presidente, o pregue só Jesus. E talvez, eu vou falar talvez, que é para eu não errar, e você não vai ser bico para mim. Talvez Deus tenha identificado, por isso que Ele marcou um encontro com você nessa noite. Ele quer fazer você colher, Ele quer fazer você cegar, Ele quer fazer você colher o que vai plantar. Mas você precisa estar no templo e estar em Deus, estar no culto e estar em Deus, estar na obra e estar no dono da obra. Diego, meu filho, vem com uma pancada maior do que essa aí, tá? Bota um tan. Negócio de 007, irmão. Esse negócio vem comigo aí, em nome de Jesus. Voltaram para Sião, mas precisavam voltar para Deus. E a vida é muito rápida. Ela transcorre com tanta pressa que nós somos levados a recomeçar com frequência. Nós não temos, olhe para cá, por favor. Eu não aguento não, olha para mim, por favor. Cortei até o cabelo e penteei de lado para ficar menos feio. Olha para cá, me ajuda a pregar em nome de Jesus. As coisas são frenéticas. Você havia dito que não queria nada, mas quando estralou o dedo, você está na cadeira sentado, mas o seu ânimo não é o mesmo. Levanta a mão no terceiro andar para receber uma palavra em nome de Jesus. Uma só é pouca. Até para levantar a mão tem gente que é terrível. Levanta a mão aí, igreja, me ajuda a pregar. Levanta as duas, uma só é pouca. Eu vou profetizar de olho aberto, sem medo de errar. Jesus te ajudará ao romper da manhã. Ele te ajudará. Eu quero falar com autoridade em nome de Jesus. Você não vai trabalhar sozinho, não vai trabalhar sozinha. Está chorando, mas continua semeando, porque quem está chorando, semeando, está no caminho da vitória. 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 Jesus está falando. Oh Jesus, eu sinto graça para pregar. No glória. Nós sabemos quem Ele é, mas precisamos mais dele. Vamos olhar apenas Zorobabel e Josué reconstruir o templo? Vamos ficar apenas olhando Esdras e Jeremias restabelecer o culto e reconstruir os muros? Ou vamos pegar o para-colher e a enxada, dobrar o joelho dentro do quarto e não vir para o culto querendo algo da parte de Deus, mas vai vir para o culto trazendo algo para Deus? Davi disse: os nossos pés estão dentro de Sião, cidade bem fortificada. Como assim, Davi? Os teus pés estão dentro de Sião. Se tu nem chegou lá, é Davi dizendo: eu não preciso chegar na igreja para o meu culto começar. O meu culto começou quando eu saí da minha casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Precisamos voltar para Deus, porque precisamos mais dele, mesmo tristes ou quebrados. Deus, Ele quer você. Deus não quer mudar apenas os lugares. Deus quer mudar você para mudar lugares.
Deus não quer mudar apenas pessoas. Deus quer mudar você para mudar pessoas. Deus quer mudar você para mudar pessoas. Deus quer mudar você para mudar lugares. Por isso que mesmo chorando, quem continua semeando está no caminho da vitória. Mesmo chorando, quem continua semeando está no caminho da vitória. Eu vou repetir para quem tem para levantar e glória na boca para dar. Eu não aguento com o crente que fica no culto. Eu não aguento. Rafael, tu me ajuda. Pega na mão de alguém perto de tu aí, por favor. Pega na mão de alguém perto de você. Eu disse para Jesus, disse não, né? Você fala, eu estou mentindo. Mas eu pensei, vou parar de mandar pegar na mão. Mas eu não aguento não, o povo não me ajuda. Pega na mão desse vaso aí, jovem, bora pra cá. Balança ele aí, ele, Gabriel. Balança ele para dizer, tá chorando, mas continua semeando. Porque quem está vivendo assim, está no lugar certo, está no caminho certo. Olha para quem está perto de você e fala para ele assim, Jesus, tem tempo para você. Fala mais forte, fala, Jesus, tem tempo para você. Olhe para cá e eu encerro. A cruz era logo ali, olha para cá, diácono Abraão, regente do Borja Arcanjo e da UADEP. Tá grandão, né, varão? Que isso. A cruz era logo ali. Mas Jesus ainda tem tempo para dizer a Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua alma como um trigo, mas eu orei, roguei, intercedi ao Pai pela tua vida. Jesus está dizendo a Pedro, Satanás se levantou para peneirar a tua vida, mas a misericórdia do Senhor supera a malícia de Satanás. Porque o diabo queria para Pedro, olhe para cá, jovem. Porque o diabo queria impedir a colheita dos campos brancos. Jesus corta o mal pela raiz. Olha para Pedro e diz: eu orei por você. Eu já orei por você, Pedro, antes que o diabo levantasse uma condenação. Eu fiz uma apelação à Corte Suprema pela tua alma, e na tua alma o inferno não toca. Eu vou dizer de novo, na alma da igreja, o inferno não toca, ninguém vai parar a semeadura da igreja, ninguém vai parar a plantação da semente, ninguém vai parar a semeadura da De Paulista em 2026. Jesus ainda tem tempo, presbítero Álvaro. Ele para dizer para o diabo que ele ia te parar. Mas eu já orei por você. Em João capítulo 12, diaconisa Patrícia, a Bíblia diz que a semente só cresce e dá fruto depois que ela morre. Lá vai. A semente que cai na terra, ela só cresce e dá fruto depois que ela morre. Não são palavras do evangelista Filipe, foi Jesus quem disse. A semente que cai no campo, ela só dá fruto depois que ela morre. Usando a semente, a grande verdade espiritual desse texto aqui é que não pode haver glória sem sofrimento. Não pode haver glória sem sofrimento. A semente em si ela é fraca, mas quando é plantada, morre, se fecunda, acontece uma abundância de beleza e ela cumpre o seu propósito. Mas se pudéssemos olhar para a semente e perguntar para ela: você quer ser jogada numa terra funda e tapada com uma areia úmida? A semente diria: eu não quero. A semente só dá fruto depois que ela morre. Jesus continua dizendo: vocês vão colher aonde vocês não
semearam. O que você vai semear, o que você vai colher, é a semeadura de outro trabalhador. Me permita, por favor. Me permita, por favor. O que você colherá em 2026 não é o trabalho que você fez. Tira o cavalo da chuva e o rei da barriga, porque essa semente aqui, ela foi plantada há muito tempo. E o que Jesus está dizendo quando ele fala que a semente que cai só fecunda quando morre, é sobre a sua vida. Vocês vão colher o que eu semeei, e para que eu semeasse, haveria sofrimento, haveria choro. Eu preciso morrer para mim mesmo, a fim de viver para Deus. A única maneira produtiva de ter vida é seguir a Jesus. A morte de Jesus é o motivo da colheita. O seu sangue é o motivo da colheita. Eu vou repetir. Eu vou pregar de novo, diácono Edson. Eu vou pregar de novo, presbítero Álvaro. O motivo da colheita é a morte de Jesus. O motivo da colheita é o sangue que verteu na cruz. Não é porque tu prega bonito, não é porque tu canta bonito, não é porque teu dízimo é alto, não é porque tu é presidente de alguma coisa, não é porque tu é pastor, diácono, é porque o sangue... Pega na mão de alguém perto de você. Pega na mão de alguém perto. Pega na mão aí, por favor, pelo amor de Deus. Pega na mão de alguém. Levanta a mão dele o mais alto que tu puder. Diga, não é por você. Diga para ele, é o sangue. Foi a morte. Foi o sangue. Foi a morte. Foi o sangue. O choro virou parte do processo da colheita. A dor não foi negada. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. A semente que caiu na terra e morreu há mais de 2000 anos atrás, Ele continua reinando à destra do Pai até o dia de hoje. E Ele ainda intercede por nós como advogado fiel. E o diabo quer parar com... Aleluia. E o diabo quer parar a colheita da igreja. Mas Jesus corre para o Pai e fala, Pai, olha aqui as mãos furadas. Olha aqui as cicatrizes da cruz, da coroa de espinho. Olha aqui o meu lado furado. Olha aqui os meus pés. Vai ter colheita para 2026. Para quem entende que semeadura é sofrimento, continue semeando mesmo chorando, porque a fé bíblica, ela não ignora a dor. A fé bíblica, ela caminha com a dor, mas se lembre que Deus não é Deus de migalhas, Ele é Deus de graça. Vou profetizar para quem tem mão para levantar. Quem colhe, quem planta embaixo, vai colher em cima. Vou dizer de novo, pastor Ademilton. Quem semeia embaixo,
vai colher em cima. Diaconisa, esqueci o nome da serva do Senhor, Patrícia. Diaconisa Patrícia, lembrei, é o TDAH atacado. Acabe chegou para Nabote e falou assim: me vende a tua vinha, que eu vou te dar uma horta. Nabote olhou para Acabe e falou: a minha vinha, conversa é essa, Acabe? Vai pro raio que o parta. Por quê? Porque horta planta embaixo e colhe embaixo. Mas videira planta embaixo, mas colhe em cima. Aquele que semeia com lágrimas voltará com os seus molhos cheio de alegria. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou aplicar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele limpará dos seus olhos. Daqui a pouco a trombeta toca. Para quem é pós-tribulacionista, fica aí para tomar um cafezinho com o anticristo. Eu ainda creio que a igreja vai ouvir o toque da última trombeta. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pega na mão de alguém para dizer. Pega na mão de alguém para dizer. Continua plantando embaixo, porque a colheita vai ser em cima. Não fala que vai. Continua plantando embaixo, porque a colheita vai ser em cima. Repreende o diabo. Repreende essa frustração, esse desânimo. Repreende esse negócio que quer te parar. Repreenda Acabe. Repreenda. Não vem da sua vinha, não toque sua herança. Sofra, chore, padeça, semeie, mas continue firme, porque Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos teus. Se tu não colher aqui, vai colher lá em cima. Gostei desse presbítero Rafael. Gostei desse Se tu não comprar casa aqui, tem casa lá. Se tu não conquistar chave aqui, a porta de lá já vai estar aberta para você. Tem alguém para levantar a mão para dar glória a Deus? Só quem está no culto e na presença dele, irmão. Abra a boca para água, mas quem entrou só na igreja, se não conseguir colher aqui. Oh glória, mas só vai colher lá quem estiver na presença dele. Só vai colher lá quem estiver semeando. Só vai colher lá quem estiver plantando. Só vai colher lá quem está santificando a vida, quem está desviando lá do pecado, quem está amando, perdoando. Só vai colher lá. Só quem está plantando embaixo para colher em cima. Só quem está plantando embaixo para colher em cima. Ele cuida de quem Ele chamou, obreiros. Jesus cuida de quem Ele chamou, presbítero Rafael. Pastor Ademir, Jesus faz reparo em quem Ele chamou. Pastor Caleb, Jesus, Ele faz reparo, Ele cuida, Ele abraça, Ele dá graça, Ele ama. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de quem está compromissado com a sua obra. Eu estou pregando de olho aberto. Osiel, meu filho, Jesus está cuidando de uma igreja, Diácono Edson. Jesus está cuidando do seu povo. Ele repara, Ele não deixa dar vazamento. Ele não deixa dar vazamento, não. Se aparecer cupim, Ele mata. Se aparecer vermes, Ele esteriliza. Nenhuma ave de rapina vai roubar a tua adoração. Nenhuma ave de rapina vai roubar a tua comunhão. Nenhuma ave de rapina vai roubar o teu chamado. A unção que Deus te deu. Eita glória. Quem quer colher em cima aqui nessa noite? Não só quem quer colher lá em cima aqui nessa noite. Quem quer colher lá em cima aqui nessa noite? Quem espera que vai colher lá em cima?
Cadê você que está afastado de Jesus? Cadê você que está afastado da igreja? Cadê você que deixou Jesus? Jesus te chama. Porque só é possível colher em cima que planta embaixo. Acabe de ter conseguido te seduzir, a ponto de fazer você vender a sua vinha, o que você tem de mais precioso, por uma horta que você planta embaixo, tem que se acocorar para colher. Cadê você que está afastado de Jesus? Jesus conhece a tua estrutura, Ele sabe que você não consegue sozinho, e nem sozinha. Sabe por que Jesus disse: eu sou a vara e vocês são os ramos? Porque a videira é a única árvore que precisa de uma estrutura para ficar de pé. Você sabia disso? Oliveira, figueira, não precisa, o tronco, as raízes são grandes. Mas em todo vinhedo existe uma cerca, porque a videira é a única árvore, arbusto, que para ficar de pé precisa de uma estrutura. É Jesus dizendo: eu sou a tua estrutura. Oh, glória a Jesus. Receba essa palavra, jovens, em nome de Jesus. Receba essa palavra, minhas irmãs, em nome de igreja. Receba essa palavra: Jesus é a tua estrutura. Receba essa palavra aqui, meus companheiros, me permitam. Jesus é a nossa estrutura. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos mantém de pé. Tem alguém para Jesus?